capítulo 6 do livro de Cantares de Salomão. Eu estava esta semana no monte, orando, falando, buscando com Deus. E essa inspiração que Deus me deu esta semana, ali em cima daquele monte, ela é muito forte. Ela vai ajudar você a saber, principalmente, que tipo de pessoa você está sendo e que tipo de pessoa Deus quer que você seja. A Bíblia, aqui no livro de Cantares, você sabe que eu abri o livro de Cantares ali no monte, estava dentro da perua, sozinho, eu abri a Bíblia e saiu no livro de Cantares. Eu buscava uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. E saiu justo no livro de Cantares. E geralmente no livro de Cantares a gente não encontra muita resposta, né, pastor Daniel? O livro de Cantares nós não encontramos resposta para as nossas orações, por exemplo, porque o livro de Cantares são cânticos que Salomão escreveu. Mas ali, naquele momento, Deus me deu uma revelação muito profunda. E dentro do livro de Cantares, Deus me mostrou que existe 3 tipos de crentes dentro da igreja. 3 tipos de crentes. Existem 3 tipos de cristãos dentro da igreja. E hoje, esta palavra, ela vai ajudar você a saber que tipo de cristão você é, porque Deus tem pressa e Jesus está às portas. E quando você menos esperar, você ouvirá o soar da trombeta. E aí talvez será muito tarde para você fazer um concerto com Deus. Você sabe que o livro de Cantares de Salomão, ele fala do relacionamento de Salomão com a sua amada, que é uma tipificação da igreja com Jesus. O livro de Cantares de Salomão, assim como Salomão fala com a tua amada, é uma tipificação de Jesus Cristo também falando com a sua amada, a igreja, a noiva, a escolhida, a eleita do Senhor. E o livro de Cantares de Salomão, no capítulo 6, o versículo 8, diz assim: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número, ou seja, ilimitado, né? As virgens sem número, ou seja, ilimitado, de um número ilimitado. E aqui, como este livro, ele tipifica Jesus Cristo falando com a sua igreja, a virgem aqui é um número ilimitado, um número que não se conta, um número que nós não conseguimos contar, né? Tanto que o texto diz assim, são as virgens sem número. As virgens são aquelas pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, mas nunca se entregaram verdadeiramente a Jesus. Estas virgens de números ilimitados, não existe números, é ilimitado. São aquelas pessoas que até tiram o benefício da fé, até são beneficiadas na fé, até são beneficiadas dentro da igreja, numa campanha, num programa de oração, né? Recebem a unção do pastor, elas são abençoadas, elas recebem a palavra de Deus, elas venham aqui, elas se alimentam com a palavra de Deus, né? Mas nunca se entregaram para Deus. Por isso que continuam virgens. Porque nunca se entregaram para Deus. São virgens para Deus.
tem até o título de cristão, tem até o título de crente, mas não são cristãos de verdade, não são crentes de verdade. São pessoas que recebem a palavra, são pessoas que vêm na igreja, frequentam a igreja, mas não se entregaram a Deus. Essas são aquelas pessoas que mentem, né? São aquelas pessoas falsas, são aquelas pessoas hipócritas, é ou não é? São aquelas pessoas que não perdoam, são esse tipo de gente, são pessoas que têm os seus olhos maus. Tem gente assim na igreja ou não tem, irmãos? São aquelas pessoas falsas, hipócritas, que falam mentira, né? Vivem no engano, julgam os outros, se prostituem, né? Vivem nos seus prazeres da carne, usam as armas do diabo, e enganam os outros e enganam até a si próprio. Estas são as pessoas, as virgens, que estão na igreja, mas nunca se entregaram para Deus verdadeiramente. São as pessoas que causam rebelião, né? Quantos aqui já ouviram falar de rebelião dentro da igreja? E olha que a palavra de Deus, ela garante para nós, a palavra de Deus garante para mim e para você, que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Não é isso que diz a Bíblia? E a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, que o pecado da rebelião é considerado o pecado de feitiçaria. É ou não é? A rebelião é considerada como o pecado de feitiçaria. Então são essas pessoas. Elas estão na igreja, mas elas estão fazendo rebelião contra o pastor, estão fazendo projetos contra o pastor, estão tramando contra o grupo de louvor, estão tramando contra o ministério de evangelismo, são pessoas que estão na igreja, vivem através da fé, são chamados de cristão, mas nunca se entregaram verdadeiramente para Deus. São pessoas que são chamados de crentes, mas usam as armas do diabo para viverem. Estas são as pessoas virgens. E é de um número ilimitado, é incontável, é muita gente, né? O caráter de Satanás não é isso? Não é a mentira, a prostituição, é ou não é? Tudo isso é o caráter de Satanás. Então são esse tipo de gente que é considerado virgem aqui na igreja, dentro da igreja. Virgem porque nunca se entregou verdadeiramente a Deus. Mentem, são falsas, são hipócritas, fazem sexo antes do casamento, né? Se prostituem, estão envolvidos no pecado sexual. Então essas pessoas, elas estão na igreja, são até chamados de crente, mas nunca se entregaram a Deus, nunca estiveram com Deus, ou seja, não casaram com Deus, não estão casadas com Deus, elas não estão casadas com Deus, elas mantêm-se virgens, não se entregaram para Deus. As 80 concubinas, o texto diz de 80 concubinas, né? São 80 concubinas. Concubinas. Quem são as concubinas? São aquelas que são apenas amantes. São apenas amantes. Estão na igreja, mas são apenas amantes de Jesus. Gostam. Vai na igreja porque gosta. Não, porque eu gosto da palavra do pastor no rádio, eu gosto da oração que o pastor Daniel faz, eu gosto do jeito que o pastor Amarildo me aconselha, eu gosto do jeito que a irmã Lúcia canta. Então, são amantes, elas não têm compromisso, elas apenas estão na igreja,
A amante é assim, é ou não é? Quando uma pessoa tem um amante ou uma amante, né? A pessoa, ela tem aquele amante ou aquela amante apenas por algumas horas. Não é? A amante, ela é amante da pessoa apenas por algumas horas. Na casa, no motel, ou em algum lugar. E depois, quando elas se relacionam, cada um toma o seu banho, vai cada um voltam para suas vidas, para os seus afazeres, né? Mas não tem compromisso. A amante não é assim? É amante apenas por alguns momentos. Depois elas voltam para suas vidas. Assim são aqueles que são amantes de Jesus. Eles vêm para a igreja. Eles têm um compromisso com Deus só dentro da igreja. Não fala mal de ninguém, não fofoca, não critica ninguém. Mas saiu da porta para fora, a pessoa volta na sua vida de sempre. Não se entrega. Ela é apenas um amante. Ela somente está com Jesus naquele momento. Não é um momento, depois que acaba o culto, ela volta para sua casa, para os seus afazeres, volta para a sua vida de sempre. As concubinas, no tempo dos reis, elas eram isso. A concubina, ela não tinha compromisso com o rei. Ela não era esposa do rei, ela era apenas uma amante do rei. O rei também não tinha nenhuma responsabilidade pelas suas concubinas. E nem a sua concubina tinha algum relacionamento com o rei de mais profundo, era algo passageiro, né? São essas pessoas que gostam da oração, gostam do louvor, né? Gostam da palavra, mas nunca se entregaram para Jesus de verdade. Nunca, não estão casadas com Jesus. Estão na igreja, estão nos seus lugares, estão nos seus assentos, mas não têm nenhum compromisso com Jesus. Essas são as concubinas, não têm nenhum compromisso. Já as 60 são rainhas. Somente as rainhas é casada com o rei, não é? Somente as rainhas é casada com o rei. Quem não é casada com o rei não é rainha. Somente as rainhas são casadas com o rei. Esse tipo de cristão é aquele que nasceu de Deus. É aquele que vive para Deus. É aquele que entregou a sua vida verdadeiramente para Deus. As rainhas são aquelas que fizeram uma aliança com Deus. São aquelas pessoas que têm sido fiel. São aquelas pessoas que têm cumprido a sua aliança. A rainha não mantém um compromisso de aliança com o rei. É assim, né? Porque para ser fiel não basta dizer sou fiel. Para ser um crente não basta dizer sou um crente. Você tem que viver. Você tem que viver. Porque se você não viver, você não é. É ou não é? Tem muita gente com historinha fiada, dizendo que é crente, sai dando roda em moinho na igreja, chutando aquele que primeiro que aparecer, mas não vive uma vida fiel com Deus. São amantes apenas dentro da igreja. Mas a rainha é aquela que firmou uma aliança. Você precisa casar com o rei. Casar é um casamento, casar com o rei Jesus. Essa é a razão porque muitas pessoas recebem o Espírito Santo e outras não. E receber o Espírito Santo não é falar língua estranha, irmão. Língua estranha não é batismo com o Espírito Santo. Língua estranha é dom do Espírito Santo. Não confunda batismo com dom. É por isso que muitos recebem, porque fazem uma aliança de casamento. É uma aliança. Apenas rainhas vão viver o melhor do rei. O melhor do rei para a nossa vida é o que? É o Espírito Santo de Deus, irmãos.
O Espírito Santo, ele conversa conosco todos os dias. Ele nos orienta, ele diz o que nós temos que fazer. Quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra, é por isso que tem gente que abre a Bíblia e fala, não entendo nada, eu leio, não entendo nada. Por quê? Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você para poder entender. Sem o Espírito Santo, isso aqui vai ser apenas um livro para você. Sem o Espírito Santo na sua vida, vai ser apenas um livro escrito talvez por homens, né? Por pessoas que tiveram uma ideologia. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o melhor de Deus. E para isso, você precisa ser rainha, você precisa estar casado com Ele. Bom, você há de convir comigo que você se encaixa em uma dessas três qualidades. Ou você é concubina, ou você é virgem, ou você é rainha. Em uma dessas três eu tenho certeza que você se encaixa. Eu não sei, é só você que pode dizer isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, examinai o homem a si mesmo. Eu não posso examinar a sua vida e dizer em qual dessas classes você se encontra. A questão é que as rainhas colocam Jesus em primeiro lugar. As rainhas colocam Jesus em primeiro lugar. Elas vivem em função do rei. Elas vivem em função do seu rei. Ou seja, elas não trocam Jesus por nada. E lendo esse texto, Deus começou a me dar essa visão e me mostrar que a igreja de Jesus vive num número ilimitados de pessoas virgens que não se entregaram para Deus, que não vivem a sua vida para com Deus. A diferença é que se você vive para Deus, se você vive como rainha, eu quero dizer para você que você vai ter os benefícios que o rei tem. Porque a rainha, ela se assenta no castelo do rei, no trono do rei. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso rei, que nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Nós temos que colocar Jesus acima de tudo. Nós temos que casar com Ele. Nós temos que ter uma vida de um casamento com Ele. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Por isso que você vê que tem pessoas que se envolvem com os trabalhos, tem pessoas que se envolvem com a obra, né? Hoje, logo cedo, 6 horas da manhã, nós já estávamos num grande número de obreiros lá na igreja em Valinhos, se envolvendo com a obra de Deus, enquanto outros estavam dormindo. Essa é a diferença. Você vê a diferença de envolver, de estar casado, de se envolver com o reino de Deus? Agora, é difícil para aquelas pessoas que não querem compromisso. Quem não quer compromisso, arruma uma boa desculpa para dar. É ou não é? Por isso que se fala de casamento aqui. A namorada, porque hoje é a namorada que pede o namorado em casamento, não é mais o homem que pede a mulher em casamento. Está uma pouca vergonha no mundo que até a mulher que tem que chegar no homem. Ou porque o cara é frouxo, porque hoje está um negócio assim, o homem não é mais homem. Não, na sua época, eu sei quem que pediu, irmão. Você chegou lá e falou, eu sou homem, eu sou macho. Não é assim, pastor Daniel? Não é assim? Não é assim, irmão? Hoje não, a mulher é assanhada, coloca umas roupas curtas, para ver se atrai. Não, isso aí, você vai atrair muita maldição para a tua vida. Mulher virtuosa, quem a achará? É ou não é? Quando você acha, você tem que segurar para você, de verdade, né? Você que está com a sua amada do lado aí, segura na mão dela, achei a minha mulher virtuosa. Segura aí, Denis, não deixa escapar não. Não, é? Mulher virtuosa, quem a achará? É compromisso. O homem tem um compromisso. É ou não é? Você casa, você assume as suas responsabilidades. Estar casado com Jesus é assim também. É assumir as suas responsabilidades.
Mas como eu falei, tem frouxo. Não, porque é difícil. Ah, é porque eu vou ser perseguido. Ah, é porque eu não sei o quê. Não. Não. Quando nós estamos debaixo da cobertura do Rei, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer. É ter um compromisso, é ter uma aliança. Rainha é só quem é casado com o Rei. Se você não está casado com o Rei, se você não está compromissado com o Rei, com a obra, com o ministério, porque você não se encaixa na qualidade de rainha. Para se casar com o Rei, precisa ser rainha. Precisa ser rainha, precisa ter compromisso, precisa ter responsabilidade. Tudo começa com a responsabilidade, com compromisso. Já pensou? O Denis vai casar com a irmã Raquel, só que a Raquel não tem nem compromisso com ele, não quer nem saber, não liga e tal. Você não vai entrar numa dessa, né, Denis? Assim é Jesus. Jesus, ele olha para cá e fala assim, esse não tem compromisso. Esse é só concubina, é amante, só gosta de mim quando está na igreja. Saiu, acabou. Essa aqui é virgem, nunca se entregou, está na igreja para fazer fofoca, para se levantar contra o pastor, se levantar contra o músico e tal. Não, esses daí não tem compromisso comigo. Esse não vai estar casado comigo. Mas a rainha é aquele que vive para Jesus, é aquele que deixou a sua vida. E olha que ele diz, aquele que não deixar a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Eu preciso ser discípulo de Jesus, viver para Ele. Tem gente que até vive, a hora que encontra uma oportunidade, tchau. Não está casado. Não está casado, não. Isso não é compromisso. Já pensou? Você casa, o primeiro problema, você pega as malas e vai embora, pastor? Casou, irmão. Agora você vai ter que viver junto. É ou não é? Vai ter que viver junto. Casou, agora vai ter que superar. É ou não é? Assim é com o reino de Deus também. Às vezes vem as dificuldades, a pessoa sai, vai embora. E às vezes a pessoa vem para a igreja caído, no chão, cheio de carrapicho, a igreja cuida, a igreja trata, o pastor é o sacerdote, o pastor pega, o pastor cuida, o pastor orienta, o pastor ajuda. Pronto, viu a gravata torta no pastor, ela está indo embora. É assim que funciona. Não é? Quando acontece uma coisa ruim, nasce um filho doente, morre alguém, você bate o carro, você culpa quem? Quem que você culpa? Você não culpa Deus? A humanidade assim, por quê, Deus? Mas por quê? E nós não temos que culpar Deus. Quem que tem que ser culpado das desgraças na terra? O diabo. Na igreja é assim também. Tudo que acontecer de errado, o culpado é o pastor. Pode ter certeza. Sempre é o pastor culpado. Sempre o pastor culpado. E olha, para mim viver uma responsabilidade de rainha, eu preciso estar casado. E como que é o casamento, hein? Como acontece o casamento? Geralmente as pessoas elas dão mais ênfase na festa do que no próprio casamento. Não é? Geralmente as pessoas estão mais preocupadas com a festa, com a celebração, com o bolo, com as bebidas, com o lanche, com o vestido da noiva, com o buquê que você vai jogar para trás quem pegar a casa. Essa é conversa fiada para boi dormir, mas as pessoas elas dão mais ênfase na festa do que na própria celebração do casamento. Não é? Estou mentindo aqui? A festa, ela já começa a ser projetada, programada, quase um ano antes. É assim, infelizmente é assim. Então, a festa, ela é mais projetada do que o próprio casamento. Mas você sabia que o casamento, ele só é firmado na lua de mel? Você sabia disso? Que o casamento ele só é firmado na lua de mel? O casamento ele só é firmado na lua de mel.
tudo que se fala no altar é importante. A bênção do pastor, a oração do pastor, tudo que se fala no altar é importante. Os noivos, eles fazem o quê? Eles fazem um voto. Recentemente nós tivemos o casamento do Paulo com a Ruth, que não é Ruth, que é Nádia. Então, o que acontece? Geralmente, no altar é assim, o noivo ele faz o seu voto de fidelidade, de receber a noiva, o noivo, um fazem um voto para com o outro. Mas esse voto só é selado na noite de núpcias. Na noite de núpcias é quando o casal se entrega verdadeiramente um ao outro. É na noite de núpcias. Quando um casal se entrega verdadeiramente um ao outro. Foi projetado por Deus assim. Foi programado por Deus assim. Então, na noite de núpcias é assim, né? Porque um se entrega verdadeiramente ao outro. Então, sela, firma aquilo que foi ministrado no altar. O pastor falou, o pastor abençoou, o pastor orou, mas é firmada essa aliança na noite de núpcias. Na noite de núpcias. Você sabia que aquelas pessoas que estão lá fora, que têm relacionamento sexual com várias pessoas, elas estão casando, firmando uma aliança com cada uma delas? Com cada uma delas. Estão firmando uma aliança com cada uma delas. Porque a aliança é firmada na núpcia. Por isso que é importante o noivo se resguardar. A igreja, ela tem que ser assim. A igreja não pode se prostituir com outros deuses, com idolatria. Então, o casamento, ele é assim. Na noite de núpcia, acontece o que? Uma entrega mútua. Mútua. Quando você se entrega verdadeiramente. Quando eu casei com a minha esposa, nós éramos duas batatas. E aí, quando nós casamos, Deus cozinhou essa batata, amassou a batata, jogou o leite do Espírito Santo nessa batata e fez um purê, maravilhoso purê, ou seja, juntou, misturou, está misturado, está junto. Não, eram duas batatas que agora são uma. Você consegue separar as duas batatas agora? Depois que você junta uma na outra, faz aquele purê gostoso, junto com aquele leite maravilhoso? Eu era assim. Aí, Deus cozinhou a gente, e cozinhar dói, né? Nos amassou, jogou o leite do Espírito Santo e fez aquele purê, juntou nós somos agora uma pessoa. Nós não somos dois, nós somos uma. Por isso que o casamento, o próprio Jesus, ele cita as palavras que estão lá atrás na lei, né? Que aquilo que juntou Deus, não tente o homem separar. Aquilo que juntou Deus, não tente o homem separar. Porque o casamento é uma união eterna, é para sempre. Não existe divórcio para a pessoa se casar de novo. Não existe. Eu não caso uma pessoa duas vezes, eu não caso. O pastor Daniel, eu passo para ele. Então ele ora, ele aconselha, dependendo da situação, a igreja, vendo a causa da pessoa, analisando que há uma possibilidade, então ele casa, mas eu não caso. Eu não caso. Por quê? Porque o casamento é eterno, é para sempre. É para sempre. O casamento é para sempre. Falei para você não vir hoje, tá vendo? Você veio. Então o casamento, ele é assim, é quando nós nos misturamos dois corpos. Agora eu estou unido com a minha esposa. Eu posso estar trabalhando longe, ela pode estar em casa, mas a mente, o pensamento é o mesmo, é uma só carne, é o mesmo pensamento, é o mesmo. É ou não é, pastor Daniel? Pastor Daniel, ele trabalha viajando. Viaja, vai para onde que o senhor estava essa semana?
São Paulo, no sul, né? Mas o pastor Daniel, quando ele está lá no sul, o pensamento dele está onde? Naquela mulher lá atrás, lá. Na esposa dele. É ou não é, pastor? A mente, o sentimento, porque são um só pensamento, é uma só mente. Por isso que Jesus ele falou assim, eu e o Pai somos um, não é que eles são a mesma pessoa. Existe o Pai e existe o Filho, mas somos um só pensamento. Assim, quando o homem se casa, é uma só carne. Então, o casamento é isso. Eu posso estar longe, eu posso estar trabalhando lá fora, né? Mas o meu pensamento está na minha esposa. Isso é juntar os dois e formar um. Agora, leva isso para o mundo espiritual. Leva isso. O casamento com Jesus é assim. O casamento com Jesus, eu posso estar longe, eu posso estar trabalhando em outra cidade, mas a minha mente, o meu coração precisa estar nele, porque a palavra dele diz assim, a tua palavra escondi guardada no meu coração. É um casamento, e nesse casamento não existe divórcio, não existe separação. Jesus não aceita isso. Eu preciso me casar, me entregar verdadeiramente para Ele, viver em prol a Ele. É exatamente isso, o casamento com Jesus. É no altar também que a gente se entrega, que a gente aceita Jesus. E é na noite de núpcias, ou seja, no batismo das águas, que nós casamos com Ele e nós passamos a ser uma só pessoa com Ele. Nós passamos a viver em prol dEle. Por isso, o texto diz assim, 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, de número limitado, né? As virgens são aquelas pessoas que vão para a igreja, estão na igreja, mas fofocam, falam mal dos outros, né? Vive para fazer fofoca, vive para fazer mentira, é ou não é? São hipócritas. Você sabe o que significa hipócrita? Outro dia eu fui pesquisar. Um ator de novela, ele é um hipócrita. A palavra hipócrita significa representar alguém que você não é. É isso que significa a palavra hipócrita. Então, o ator ele está lá na novela, né? Não que ele seja um hipócrita aqui que Jesus está falando, mas ele está lá fazendo o seu trabalho, representando uma outra pessoa. Agora, esse hipócrita que Jesus fala aqui é daqueles que vestem uma máscara. Ele passa aquilo que ele não é. Ele é aquilo que ele não é, ele passa aquilo que ele não é. Não é? Mentem, não perdoam os outros, só fica falando dos outros, né? Só pensa nos seus benefícios próprios. Esses são os virgens que fazem rebelião. Você está com a sua Bíblia aí? Olha aí, 1 Samuel 15, 23. São as virgens que estão na igreja, que fofoca, que fala dos outros, que não é? Fica no grupinho de WhatsApp falando da irmãzinha. Você viu o Paulo? Paulo vai casar. Ai, tadinha da irmã. Não é? Não é assim? O irmão William, meu Deus, o irmão William está namorando com a Marta. Não devia namorar com a Marta, tinha que ser com a Maria. Maria, Maria, Marta, Marta. Não é assim? As fofocas, as pessoas falam dos outros. Aí o pastor fala, se rebelia contra o pastor, né? E diz o que aí, 15, 23? Diz o que, pastor? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Acabou. O que diz aí? Olha que coisa, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O pastor vem aqui, o pastor dá um conselho para a irmã aqui, a irmã não aceita o conselho, pronto, ela se rebelia, monta grupos, ou não é? Monta os fofoqueiros, só que a Bíblia garante que os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Então esses são os virgens, as virgens, nunca se entregaram, não casaram com Deus.
E tem as concubinas, os amantes. Vão na igreja, gosta do louvor, não fala mal de ninguém, não critica ninguém, ama o louvor, ama a oração, respeita o que o pastor fala, né? Mas são amantes, estão com Deus apenas na igreja. Saiu da igreja, elas voltam para suas vidinhas como eram. Não se entregaram verdadeiramente para Deus. Quantos não conhecem aí? Nossa, aquela pessoa é crente só dentro da igreja. Foi o senhor que contou a história ou foi o pastor Daniel que contou a história da irmã que ia levar as coisas para a igreja? Quem contou a história da irmã que estava levando o colchão para a igreja, as coisas? Acho que foi o senhor, não foi? O pastor Daniel, né? A irmã estava levando o colchão para a igreja, as coisas para a igreja. O pastor falou: mas por que, irmã? Você tá... Vou mudar na igreja, porque na igreja meu marido é crente. Então são amantes, esses são os amantes de Jesus. E existem as rainhas, aquelas que estão casadas, aquelas que assumiram uma aliança, aquelas que estão compromissadas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, que você precisa guardar isso no teu coração. Por isso que eu falei, se você não tivesse preparado, você não vinha hoje. Se você for concubina, ou se você se enquadra nessas questões de virgem, eu quero falar uma coisa para você. Nem venha mais para a igreja, que você está perdendo o seu tempo aqui e você está enchendo o saco do pastor. Entendeu? Não vem perturbar o pastor, porque esse tipo de gente só dá trabalho para o pastor. Vai perturbar outro, né? Aqui nós estamos para ajudar aqueles que querem, aqueles que aceitam, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que vão vir e vão fazer diferença. Como o irmão Adriano falou, eu subi no monte com um propósito. Ó. Aqui, fica em pé, irmão. O irmão Adriano, primeira oração que ele foi no monte, ele subiu com um propósito. Pastor, estou doente, quero a oração para minha cura. Não, irmão Adriano, ele deu o testemunho aqui. Ele estava diagnosticado com um HIV terminal. O médico falou: é terminal, não tem mais nem tratamento. Ele subiu no monte aquele dia. Ele levantou a mão e falou: pastor, eu quero a minha cura. Já reviraram o moço, aí não acharam mais a doença. Não. Pode sentar, irmão. Quanto tempo faz, irmão Adriano, que nós subimos no monte? 1 ano, né? Acho que tem até mais de 1 ano, né? Era mais para estar aqui. Por quê? Compromisso. Eu vou com compromisso, eu vou buscar Deus com compromisso. Já reviraram o moço. Já é capitão lá da polícia militar. Já reviraram ele de ponta cabeça e não acharam defeito. Por quê? Porque aqueles que são casados com Jesus são rainhas e têm os benefícios que o rei lhe oferece. Você quer os benefícios que o rei te oferece? Então case com ele. Nessa noite ele dá essa oportunidade para você. Tenha um casamento com ele. Casamento de verdade, com um coração aquebrantado, um novo coração, uma nova vida. É por isso que nós dobramos o joelho às vezes e parece que a oração não passa do teto. Mas tem uns que antes dele dobrar o joelho, Deus já se levanta do seu trono para responder à oração dele. Foi isso que aconteceu com Daniel. 21 dias de oração. Achou que não ia mais vir a bênção, mas ele era uma pessoa casada com Deus, compromissada. Foi levada para a Babilônia, para o meio de uma prostituição, para o meio do pecado, para o meio da idolatria. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. E aí quando o anjo chegou para ele e falou assim: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus atendeu o teu clamor. Isso quer ter crédito com Deus, irmão. Isso quer ter crédito com Deus. Você quer ter crédito com Deus? Tenha um casamento, uma aliança, um compromisso com Ele. É o que Ele está dizendo nesta palavra. Ele vem, está voltando, vem sem demora. Como está a tua vida se Jesus voltar hoje? Se Jesus bater na tua porta hoje, como você se apresentará diante dEle? Talvez Jesus possa nem voltar hoje, mas nós não sabemos se a gente vai acordar amanhã. E se você não acordar amanhã, como é que fica, irmão? Lago de fogo? É lago de fogo? É isso que você quer? Gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Eu vou orar por você.
Feche os teus olhos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu entro agora na Tua presença mais uma vez e apresento para Ti, meu Pai, a Tua igreja, a noiva que aguarda o Senhor para se casar contigo, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento cada vida que está presente aqui nesta noite. Que o Senhor possa sondar os corações agora de cada um nesta noite, meu Pai. Eles agora estão entregando para Ti tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que afasta o Senhor da Tua presença. Ah, meu Pai, para que possamos dizer com clareza, com convicção, Maranata, ora vem, porque estamos preparados para se encontrar contigo como uma igreja pura, verdadeira e sem mácula. Ah, meu Pai, nos ensina a não sermos mais amantes, nos ensina a não sermos mais concubinas. Não, meu Pai, nós queremos estar casados contigo, aliançado com a Tua palavra, viver a Tua palavra verdadeiramente. Tira de nós, meu Pai, tira de dentro de nós tudo aquilo que está ocupando o Teu lugar, porque tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida está ocupando o Teu lugar. Ah, igreja de Jesus, tira tudo isso que está em primeiro lugar na tua vida e coloca Jesus Cristo nesta noite. Ah, Jesus, desça sobre a tua igreja nesta noite, meu Pai. Faça o teu mover, faça a tua renovação, a tua transformação sobre este povo que está aqui. Porque nós queremos ouvir o nosso nome ser chamados por Ti. A Tua palavra nos alerta, ainda aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Ah, meu Deus, não apaga nosso nome daí não, meu Pai. Deixa o nosso nome escrito nesse livro da vida, porque aí, meu Pai, aí sim nós temos a certeza da salvação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nesta noite, Deus de Israel, com Teu Espírito Santo agora, passeia no meio do Teu povo, meu Pai. Tira tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que é nosso, que não é Teu. Tira as armas de Satanás da nossa vida e coloca os frutos do Teu Espírito Santo em nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, passa agora no meio do Teu povo, meu Pai. Cura aqueles que estão enfermos espiritualmente nesta noite, meu Pai. Ah, Senhor, dá uma oportunidade para aquele que está caído, meu Deus. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, nos dando uma oportunidade. Dá uma oportunidade para esta pessoa, meu Pai, se consertar contigo, refazer esta aliança, meu Pai. Talvez esta pessoa já foi casada contigo, mas quebrou a aliança, está afastado, está parado. Não sei, meu Pai, talvez morto por causa da palavra de alguém. Ah, Senhor, em nome de Jesus, levanta este caído nesta noite. Levanta, meu Pai, esta pessoa nesta noite, para que ela possa fazer uma aliança contigo, para que possamos sair daqui não como amantes, saindo da porta para fora esquecendo a Tua palavra. Não, eu quero guardar a Tua palavra escondida no meu coração, meu Deus. Eu quero viver a Tua palavra, eu quero praticar a Tua palavra, porque eu sei que ela me dá poder para pisar em serpentes e escorpiões e vencer as ciladas do maligno e me livrar do laço do passarinheiro que é armado contra mim todos os dias. Mas se o Senhor é o meu rei, o Senhor me guarda, me sustenta e me segura pela Tua mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura, meu Pai, a Tua igreja. Restaura os casamentos destruídos, meu Pai. Alcança esse esposo aonde ele estiver. Restaura estas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, Senhor, estas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança estas vidas nesta noite.
em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Tome posse desta palavra, irmão. Esta palavra não pertence ao pastor Fábio. Esta palavra pertence a Deus. A Deus. E o Espírito Santo fez questão que esta palavra fosse ministrada aqui hoje. Então, eu gostaria de fazer um apelo para você nessa noite. Você que queira fazer um concerto com Jesus. Talvez você está vivendo uma vida, você se encaixou, não talvez nas qualidades de rainha, mas hoje você quer fazer um concerto com Deus. Hoje você quer falar assim: não, pai, eu quero estar casado contigo, eu quero estar aliançado contigo, eu quero estar compromissado contigo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente nessa noite. Eu gostaria de chamar você também nessa noite que talvez mataram você. Talvez uma palavra, uma pessoa te tirou da igreja, te afastou da igreja. Talvez você está afastado por causa da palavra de alguém. Eu gostaria que você também viesse aqui à frente. Nós vamos ungir você com óleo. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma aliança. Aleluias. Nós vamos fazer uma aliança nessa noite aqui com o nosso Deus. Nós vamos fazer uma aliança com Deus aqui nessa noite. Você vai fazer uma aliança aqui nessa noite. Esta palavra que foi trazida aqui para você hoje veio do Espírito Santo de Deus. E naquele monte, na segunda-feira, quando Deus falava comigo, eu estremecia. Eu não sabia se eu sentava, se eu deitava, se eu só me segurava para que eu não caísse, porque a presença de Deus era forte. Porque há vidas aqui hoje que estão fazendo esta aliança para serem rainhas, para estarem casados com Deus nesta noite. Ó Senhor, derrama a tua unção agora no teu povo nesta noite, meu Pai. Este povo que está aqui na frente firmando uma aliança contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor lança por terra toda palavra contrária que foi lançada contra a vida deles, meu Pai. Se foi algo espiritual, feito na esfera espiritual do maligno, num centro de umbanda, numa encruzilhada, numa mata virgem, em nome de Jesus Cristo, nesta noite vai cair por terra, porque nenhum sacrifício, nenhuma oferenda é maior do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada supera o sacrifício de Jesus. Os pregos que foram cravados na mão do nosso Rei, para que você hoje estivesse aqui. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoe este povo aqui na frente nesta noite. Restaura a aliança deste povo nesta noite. Escreve o nome de cada um no livro da vida, meu Pai. Sim, Senhor. Escreve o nome de cada um no teu livro da vida, para que possamos, meu Pai, ouvir o nosso nome ser chamado no último dia. Faça um concerto com a tua igreja. Hoje é noite de concerto, meu Pai. Hoje é noite de concerto. Ah, meu Pai, derrama a tua unção neste povo que está aqui na frente, meu Pai. Oh, meu Deus, derrama a tua unção neste povo que está aqui na frente agora, que veio firmar a tua aliança. Oh, Espírito Santo de Deus, restaura a aliança, dá uma nova chance, uma nova oportunidade de vida, meu Pai, para elas. Muda, escreve uma nova história, escreve uma nova história, escreve uma nova história na vida de cada um nessa noite. Escreve uma nova história, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, lava, enxuga dos olhos toda lágrima. Sim, meu Pai, recolhe estas lágrimas que estão sendo jorradas no teu altar nesta noite e leva para o teu trono, meu Pai. Leva estas lágrimas para o teu trono, que elas podem se tornar uma cachoeira no teu trono agora, meu Pai. Oh, Senhor, aquela mulher lavou os pés de Jesus com o óleo, com o unguento da unção. Nesta noite, nós lavamos os pés de Jesus com as lágrimas do teu povo que está aqui na frente chorando hoje.
recolhe estas lágrimas, lave os pés de Jesus agora, Espírito Santo, com o clamor, com a oração do teu povo aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, renova a tua igreja, dá uma vitamina de ânimo, uma força sobrenatural, para que estas vidas nesta noite, meu Pai, possam sair daqui no diferente do Senhor, na renovação do Senhor, vivendo uma vida diferente no Senhor. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, abrasa o coração do teu povo nesta noite, abrasa o coração da tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de Israel, que nas esferas celestiais o Senhor possa dar ordem aos teus anjos agora, para acompanhar estas vidas que estão se entregando ao Senhor aqui nesta noite, para que possa acompanhá-los de volta para suas casas, para os seus afazeres, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que estas vidas possam ter os teus anjos agora, acompanhando, guardando, protegendo-as, e que elas possam firmar uma aliança, um compromisso contigo nesta noite. Renova as alianças, meu Pai, renova as alianças nesta noite, renova as alianças com a tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, renova a tua aliança nesta noite, renova a tua aliança com o teu povo nesta noite. Espírito Santo de Deus, renova a tua aliança, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos deixa mais compromissados com o teu reino, nos deixa mais compromissados com o teu evangelho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, grava as tuas palavras no nosso coração, meu Pai. Grava as tuas palavras no nosso coração, para que possamos ter estas palavras, meu Pai, como base, como estrutura, como alicerce, para nós fundamentarmos a nossa fé em Ti, para nós fundamentarmos a nossa vida, a nossa família em Ti. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa noite, meu Pai, o Teu óleo da unção que está sendo derramado sobre estas vidas agora, possa descer também, meu Pai, na alma, no espírito, penetrar na medula, no mais profundo agora, meu Pai. Agora estas pessoas são rainhas, estas pessoas fizeram uma aliança contigo. Cuida de cada uma delas, meu Pai, cuida de cada uma delas, cuida da família delas nesta noite, cuida do casamento, cuida dos filhos, cuida das questões financeiras. Sim, porque agora o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é quem administra a nossa vida, nós somos súditos, nós estamos aqui agora, meu Pai, nesta noite, para deixar o Senhor nos guiar, para deixar o Senhor nos conduzir, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Que o Senhor venha proteger estas vidas nesta noite, que o Senhor venha aliançar, meu Pai, agora com estas vidas agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo de Israel, Deus de aliança, renova, meu Pai, a aliança com o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que agora maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está lá fora. Nenhuma legião, nenhum demônio, nada é maior do que os teus anjos que nos acompanham a partir deste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, aleluias, glória a Deus, Deus de Israel. Obrigado, papai, obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala com o teu povo, aleluias. A
palavra de Deus diz que uma alma, ela tem um valor muito precioso para Deus. Por isso que essa palavra foi ministrada nessa noite, porque Deus, Ele te ama. Todas estas vidas que estiveram aqui na frente, refazendo esta aliança com Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Porque quando Deus falava comigo naquele monte, eu fui tomado de um grande temor que eu não conseguia parar em pé. E Deus foi falando, por causa destas almas que estão aqui hoje. Você vê? Nós não contamos, né, pastor? Foram muitas, né? Quantas? Não deu para contar, né? Agora, estas vidas que estiveram aqui. A Bíblia diz que uma mulher, certa vez, uma mulher chamada Maria, ela ungiu os pés de Jesus com um unguento, né? Nessa noite nós ungimos os pés de Jesus com as lágrimas deste povo fiel e verdadeiro, a qual Deus o chamará pelo nome de cada um nesta noite. Pode ter certeza. Deus chamará pelo nome de cada um, viu? Deus abençoe esta palavra no teu coração. Eu passo aqui a palavra ao pastor Daniel, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Como que é o nome da irmã? Dalva. Irmã Dalva. Irmã, que Deus falou no meu coração quando eu estava orando para a senhora, é que Ele recolheu todas as suas lágrimas. Ele tem visto a tua busca. E essa busca é pela tua família. O Espírito Santo manda dizer para a senhora que a senhora não tinha mais força para orar, a senhora não tem mais força para buscar. E a senhora olhou para a senhora nessa noite e disse: eu não sei como eu estou aqui. Mas o Espírito Santo manda te dizer que nessa noite Ele te levanta. E Ele te dá força para você lutar e vencer. Essa vida que você não acredita mais, Ele manda dizer que está te renovando nesta noite. Porque Ele ainda é o seu Deus. E nesta noite Ele muda a página da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que foram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou me contendo aqui, irmãos. E o que Deus manda entregar, eu entrego. Ele falou daquela irmã para mim, que ela não tinha mais forças. Mas tem mais pessoas que entrou aqui nessa noite sem forças. Você está aí no seu lugar e não sabe como que você veio aqui nesta noite. Como o pastor Fábio falou, você tinha tantos projetos, tantas coisas para fazer. Mas o Espírito Santo de Deus te incomodou. E Ele te trouxe até aqui, porque nesta noite Ele queria falar contigo. E o que eu digo para você, como pastor desse ministério, como um homem de Deus que tem orado e clamado a Deus de noite, às madrugadas, jejuado e orado pela vida do meu pastor presidente, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos pastores, por vocês que são membros. A luta é grande. Só Deus sabe o que aquela irmã tem enfrentado sozinha, e ela não aguentava mais. Quantas vezes você passou por situações iguais e disse: eu não aguento mais. Mas nessa noite, como foi pregado, Deus está colocando uma coroa na tua cabeça. Você sai como rei, você sai como rainha, você sai justificado, porque o poder da palavra de Deus, através da boca do servo dele, transformou vidas e corações nessa noite. E você sai nesta noite reavivado pelo poder da palavra de Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão esquerda no teu coração e a direita você levanta aos céus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Está encerrado esse culto. Se você quiser, pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite.